Prontinho, bom dia a todas e a todos. Para quem quiser participar aqui pelo Zoom, vocês são bem-vindos, bem-vindas também, bem-vindes. A gente vai recomeçar esse ano com um texto sobre Preciado, Laplanche e Freud. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui do texto. Ah, vejam aí se vocês estão vendo, tudo certinho. A gente vai recomeçar então o seminário esse ano, falando um pouquinho, né, do meu autor predileto, Laplanche, que está sendo citado aí pelo Rodrigo Lage Leite, artigo bem bacana. Ele comenta um pouquinho sobre a transição, né, da Beatriz para o Paul Preciado. O Paul ficou mais conhecido agora, né, do público psicanalítico depois desse livro dele, Eu Sou o Monstro que Vos Fala. Vale muito a pena ler esse livrinho, um discurso dirigido especialmente à psicanálise lacaniana, se não estou enganado aqui na minha leitura. Então, vale bastante a pena. Vou comentar um pouco sobre essa a noção aqui do que aparece um pouco sobre essa monstruosidade, né, que ele está citando aqui a partir do título do texto dele. É, e a gente vai, então, ler o artigo aqui a partir do que o professor Rodrigo traz. É, engraçado que já na epígrafe ele traz uma citação da Laerte, né? A Laerte, que é uma das grandes desenhistas, quadrinistas, né, do Brasil, a Minotaura, e ela está sendo, né, reconhecida publicamente por essa transição também que ela está fazendo, né? O Laerte vai se transformando em a Laerte, né, ao longo desses últimos anos, e também uma figura pública, né, interessante que está tentando fazer uma investigação da mulher que eu posso ser. Então a gente está, de maneira geral, pensando nesse conflito aqui, verdade natural dos sexos, verdade íntima do sujeito. Obviamente, o Preciado está baseado muitissimamente naquilo que o Michel Foucault vai trabalhar ao longo da obra dele, né? Em especial, óbvio, né, a história da sexualidade, e o curso dele, Os Anormais, curso no qual ele vai apresentar essa noção de monstruosidade, né? Mas também o último Foucault, né, o Foucault de 84, um pouquinho antes dele morrer, do curso A Hermenêutica do Sujeito, quando o Foucault vai apresentar, né, teses bastante importantes assim sobre o que que é essa verdade íntima, né, como que o sujeito também vai se construindo, né, a partir das suas relações de poder, a partir também do cuidado de si, né. Então, queria comentar um pouquinho disso tudo, mas de maneira geral, primeiro ponto a se destacar é isso. Ah, existe uma série de discursos e práticas, e a psicologia está incluída nessas práticas, né? E os discursos ligados à psicologia, um pouco também da própria psicanálise, como o Preciado vai mostrar nesse livrinho dele, discursos e práticas que vão tentar apresentar um tipo de imagem que venda uma verdade natural do sexo. Uma série de discursos e práticas que vai dizer uma verdade natural do sexo. Eu grifaria aqui natural, porque natural dá uma sensação de verdade que vai aparecer ah, né, nesses discursos que, de maneira geral, eram religiosos, né, mas que vão migrar para a ciência, né? Então, essa verdade natural do sexo são esses discursos e práticas que vão tentar definir, né, o que é o sexo de verdade, baseado numa natureza
portanto, universal, né? Não construído, né? Que pode ser encontrado em qualquer lugar, da história humana, né? Independentemente da cultura, das crenças, da construção afetiva, dos encontros libidinais. Isso seria, por assim dizer, a grande construção que vai de um percurso teológico, né, religioso, para um discurso cientificista, principalmente um discurso cientificista que a gente vai ver no século XIX. A gente ainda continua, né? O professor Rodrigo vai até citar aqui um trecho importantíssimo que o Preciado vai comentar, né? Quando os intersexos nascem, né? Os chamados hermafroditas, né? Antigamente chamados hermafroditas, nascem, né? Como que se dá a cirurgia, como que isso vai aparecer, né? Do ponto de vista médico hoje, né? E o Rodrigo vai citar, em especial, o Manifesto Contrasexual do Paul Preciado, publicado em 2000, né? No qual ele afirma que a contrasexualidade não é a criação de uma nova natureza, mas, pelo contrário, é o fim da natureza como ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros. Então, a grande questão aqui que o Preciado está querendo colocar, e eu acho que aí está a reboque mesmo, né, de uma psicanálise mais crítica e também, óbvio, do ensino de Michel Foucault, é acabar com essa ideia de natureza como ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros e também, claro, a sujeição dos corpos a determinados discursos, né? Então, natureza, vou insistir nisso, né? É um termo que, de alguma maneira, carrega um sentido de universalidade, de verdade pura, neutra, não humana, deshistoricizada, que justificaria, né, algumas práticas sociais, como, por exemplo, a ideia de que pessoas homossexuais deveriam ser corrigidas, né, para a heterossexualidade, já que a natureza humana seria necessariamente heterossexual. Então, esse exemplo, né, da heteronormatividade, uma heterossexualidade compulsória, né, natural, já que não determinada historicamente, nem afetivamente, nem por práticas sociais, né, nem por nenhum tipo de prática afetiva, nenhum romance familiar. Então, esse exemplo é bastante didático para apontar para essa contrasexualidade, né, esse manifesto contrasexual que o Preciado está querendo manifestar. A partir da psicanálise, fica evidente que a sexualidade humana ela é construída pelos romances familiares, construída pelas nossas interações políticas, sociais, afetivas, né? De que nós não temos uma natureza em si mesma, né, que aponte como que a gente vai desejar, nem heterossexualmente, nem homossexualmente, nem bissexualmente, etc. Não tem nenhuma natureza que aponte para isso, nenhuma natureza que justificaria, né, um tipo de universal que determinasse mesmo efetivamente como que o nosso desejo iria se dar, como que a gente iria se estabelecer um com os outros, né? Então, pensar essa contrasexualidade aqui, me parece, tem muito a ver com o projeto psicanalítico de maneira geral, pelo menos lido pelo Laplanche, né, como o Rodrigo vai mostrar aqui, né? Ele lembra desse corpo histérico que vai aparecer já no início da obra do Freud, né? Um corpo cuja expressão do sintoma o desconecta do esperado na anatomofisiologia. Então, eu acho que esse é um ponto importante que o Rodrigo lembra, que o corpo aparece em Freud já no início dos estudos sobre histeria, né, 1896, então antes mesmo assim da psicanálise estar sendo efetivamente pensada mesmo como método, né, ainda o Freud usando hipnose, por exemplo.
né, estudando com Charcot na Salpêtrière, o Freud já tinha contato e está evidenciando esse corpo erógeno da histérica, né? Esse corpo erógeno é um corpo bastante importante para a gente, né, para fundar o paradigma da psicanálise, porque ele vai colocar a anatomofisiologia num lugar colonizado, né? A anatomofisiologia, ela deixa de ter a prioridade que tinha nos discursos naturalistas. Então, o que que definiria, né, a nossa sexualidade, o nosso desejo, o nosso gênero, né? O que que definiria a nossa posição no mundo? A anatomofisiologia, né? Então, se eu tenho pênis, se eu não tenho, se eu tenho seio, se eu tenho útero, é isso que definiria, né, o meu destino. A anatomia é o destino, né? Na histeria, quando um corpo para de funcionar, né, um pênis, né, permanece impotente, uma vagina permanece impenetrável, né, uma dor no corpo torna impossível, né, qualquer contato sexual, social, né? Então, esses elementos dos sintomas histéricos, eles vão mostrando que o corpo não manda, mas quem manda, né, quem coordena essa história, né, essa relação do corpo com o sujeito é o próprio afeto, e esse afeto, evidentemente, veio, né, das relações sociais que o sujeito estabeleceu já nos seus romances familiares, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante que o Rodrigo lembra, né? Existe desde o início da história da psicanálise, um elemento, né, que vai criticar essa ideia de natureza, né? Aqui, por exemplo, na histeria, né, nos estudos sobre histeria, a presença desse corpo erótico, desse corpo que não obedece mais ao anátomo fisiológico, tá? É, Nessa sessão Ler Freud per via de Levare, Per via de levare, vocês lembram, é uma metáfora do Michelangelo, né, que o Freud mesmo vai utilizar no texto dele sobre psicoterapia. Ele vai falar de dois métodos, né, citados pelo artista, per via de levare e per via de porre, né? O per via de levare é aquele que você vai tirar as pedras da escultura até encontrar ali, né, uma escultura lá dentro, né? Per via de porre, né, é a método da pintura, né, que você vai colocar coisas lá e aí você vai fazer a pintura aparecer, né? Freud usou essa metáfora, né, do Michelangelo para pensar na psicoterapia psicanalítica em contraposição à sugestão, né? O método da sugestão seria o per via de porre, né, que você colocaria coisas lá, e o per via de levare é o método que ele está começando a inventar, o método da livre associação, da psicoterapia psicanalítica propriamente dita, que você vai retirar, então, as defesas até fazer aparecer aquilo que é, de fato, o desejo do sujeito, né? Então, ler o Freud per via de levare, né, é um pouco isso, né? Fazer aparecer ali, na teoria do Freud, esses elementos que a gente gostaria de sobressaltar, né? De ressaltar na teoria dele. Desses elementos, nessa escultura que está ali dentro, que o Laplanche vai também né, detectar e vai apontar de forma clara, é uma teoria sexual, essa a sexual teoria aqui, né, em contraposição a uma Geschlechtstheorie, que é uma teoria do sexo, uma teoria, né, da sexuação, no sentido de que o sexual é um termo muito mais ampliado, né, que não se reduz de forma alguma à sexualidade genitalizada, né? Então, essa é a inovação, essa é a escultura, né, que está ali dentro, talvez não tão claro para o próprio Freud, né? O Freud muitas vezes vai confundir, né, o sexual que ele mesmo está né, descobrindo, descrevendo, né, hipotetizando,
vai confundir esse sexual com a genitalidade. Não são poucas as vezes, né, essa confusão do próprio Freud, mas tá ali já na teoria dele, essa descoberta, né, essa invenção bastante impressionante da sexualidade, né? É, da sexualidade ampliada, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O Laplanche, eu recomendo muitíssimo o livro dele, O Sexual, está editado. Deixa eu ver se ele está aqui para mostrar para vocês. Está aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Esse aqui é o livro do Laplanche, O Sexual. Está editado pela Dublinense. Recomendo sobre esse tema que a gente está vendo hoje, o artigo 9, né, desse livro, O Gênero, Sexo, Sexual, e o artigo 19, Castração e Édipo, como códigos e esquemas narrativos. Artigo 9 e artigo 19 desse livro sexual, editado pela Dublinense. Vale muito a pena ler esse livro do Laplanche. Vou falar um pouquinho das teses dele. Eu acho que vai dar tempo hoje. Então, primeiro ponto, então, que o Rodrigo vai apontar é isso, né? Essa escultura que está aí dentro da obra do Freud, que vai ser o tempo todo redescoberta, retomada, é o sexual, múltiplo, polimorfo, né? é, que é o que funda efetivamente o inconsciente, a fantasia inconsciente, ele é o objeto da psicanálise, né? Ele se distingue da sexualidade genitalizada, eu acho que esse elemento é bastante importante, né? Não é a mesma coisa que a sexualidade genitalizada, está para além. O Paulo César de Carvalho Ribeiro, é, num congresso, até apontava para uma tese que eu acho super interessante. Eu queria que vocês anotassem isso, inclusive para o comentário que eu vou fazer sobre o caso clínico que o professor Rodrigo apresenta aqui no artigo. A tese do Paulo Ribeiro é a seguinte, que muitas vezes a relação genitalizada ela serve para recalcar o sexual. Queria que vocês pensassem nessa tese. Pensem e avaliem, tá? Essa hipótese que o Paulo apresenta para a gente. Aquilo que o eu organiza em termos de genitalidade, gênero, eu sou homem, né? Eu gosto de mulher desse jeito, né? Esse corpo aqui me excita, esse corpo aqui não me excita, eu não gosto disso, isso aqui me dá nojo. Tudo isso é bastante consciente. Está na ordem da consciência. Organizou o eu, organizou a genitalidade, organizou o eu e a identidade de gênero, a identidade sexual desse sujeito em torno da genitalidade. Então vamos imaginar esse sujeito padrão, né, um sujeito ideal aqui, né, um tipo ideal, para usar a terminologia do Max Weber, um tipo ideal, né, que a gente vê aí na clínica neurótica comum, um homem cisgênero, né, heterossexual. Eu gosto disso, eu gosto desse tipo de mulher, esse tipo de mulher me excita, esse tipo de objeto aqui me dá nojo, não, né, me deixa impotente, etc. Então, quando a gente pensa nesse sujeito, a gente está pensando que essa sexualidade consciente dele é consciente, está na consciência. Portanto, ela serve para recalcar elementos da sexualidade infantil que são dispersivos. A analidade, a oralidade, o sadismo, o masoquismo, né? Enfim, o exibicionismo, todas essas vertentes da sexualidade infantil que formavam, né, e constituíram, né, esse sujeito enquanto sujeito libidinal, né, um sujeito que foi libidinizado desde o início ali na situação antropológica fundamental, como vai chamar o Laplanche. Esse sujeito que está ali totalmente libidinizado no início da vida é uma multiplicidade de pulsões parciais que só virão a se organizar em torno
de uma genitalidade toda organizada, uma identidade de gênero, né? Só virão a se organizar por oposição. Então, guardem essa tese. Aquilo que é identidade sexual, identidade de gênero, né, uma identidade genitalizada, virá por oposição recalcadora daquilo que é a sexualidade infantil, perversa, polimorfa, infinita, múltipla, que está presente em todos nós, mas recalcada, mas que se mantém recalcada, tá? Então, gostaria de lembrar dessa tese muito importante que o Paulo César um dia falou num congresso e que eu sempre gosto de passar adiante, porque é uma hipótese maravilhosa, né? O sexo recalca o sexual. O sexo organiza o sexual, né? Traduz o sexual e deixa, de alguma maneira, o sexual sob controle, né? Então, o sexo, né, a partir do qual a gente se excita, né, o sexo que a gente consegue pensar, fantasiar conscientemente, né, se excitar conscientemente, né, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou bissexual, eu sou homossexual, etc. Esse sexo, ele já está todo organizado, ele já está todo bem consciente, constituído, funcionando a partir do processo secundário. Esse sexo está todo ok. Ele vem recalcar, organizar a sexualidade infantil, né? É uma sexualidade que é parcial, sem identidade, sem totalidade. É essa sexualidade que o Preciado vai retomar, que o Laplanche vai retomar, como sendo aquela própria do inconsciente. E é essa sexualidade infantil que vai ser tomada por esses autores, e aí estou falando em especial do Preciado, e uma leitura que a gente pode avançar com o Foucault, é essa sexualidade, a sexualidade infantil, não identitária, marcada pelo processo primário, é essa sexualidade que sempre vai ser retomada para a gente dizer, tá vendo? Não tem identidade sexual. Vamos ter mais paciência na clínica quando os pacientes trouxerem questões ligadas à sua identidade sexual, à sua identidade de gênero, porque tudo isso foi construído para recalcar este múltiplo. Então, o analista tem que ter muita paciência, muito cuidado na hora de interpretar as dúvidas, as queixas, de um sujeito que está dizendo: eu tenho um pênis, mas não me sinto homem. Ou eu tenho uma vagina, eu tenho útero, mas não quero ser mulher, né? Ou as dúvidas, né, também frequentes: eu sou mulher, mas me sinto atraída por outras mulheres, né? Mas também, de vez em quando, me sinto atraída por homens. Quero transar para ter um bebê, mas sou, na verdade, né, mais homossexual do que heterossexual. Essas pluralidades que vão aparecer o tempo todo na clínica não devem ser interpretadas rápidas demais como perversão, psicose, desorganização egóica, né? Pode sempre ter essas articulações, nada impede, né? Mas cuidado na pressa da interpretação aqui. Se eu, né, não me organizei a partir, né, de uma instância né, que tem a ver com a regra social da identidade, né? Eu tenho que ser homossexual, heterossexual, me identificar com o gênero, é porque eu estou fugindo à lei social, então eu sou perverso, eu sou psicótico. Cuidado com essa interpretação, né? Foi essa interpretação terrível que o Preciado criticou, né, nesse livro dele, Eu Sou o Monstro que Vos Falo, né? Uma interpretação tipicamente lacaniana, né, que vai dizer que o transexual, por exemplo, não aceitou o nome do pai, né? Não ah, introduziu, né? Não introjetou o nome do pai, e que por ter forocluído o nome do pai, fez aparecer no real, quis fazer aparecer no real aquela castração que deveria ter sido simbólica, né? Esse tipo de interpretação é cruel, porque não autoriza, não permite que esse múltiplo da sexualidade infantil
se instale no corpo também, né? E aí, e se for, né? Se algo da sexualidade infantil, né, fez com que esse corpo, por exemplo, né, quisesse migrar ou manter as suas identificações com outro sexo, né? O menino querer parecer com uma menina, a menina parecer com o pai, né? E aí, e se essas identificações se organizarem de tal maneira que isso possa ser possível? Pode ter psicose nesses casos? Claro que pode. Pode ter perversão nesses casos? Claro que pode. Heterossexual também pode ser psicótico ou perverso? É óbvio. Então, é esse o ponto que a gente tem que tomar cuidado, assim, se é heterossexual, então obedeceu à lei social, né, da sexuação, fora cluiu certinho, né, recalcou certinho, né, foi bem castrado, então tá a salvo da perversão e a salvo da psicose. Será? Será que a heterossexualidade, cisgênero, né, salva o sujeito da perversão e da psicose? Não é o que a gente vê, né? Então, não tem garantia, né, que as identidades sexuais elas sejam também salvaguarda do ponto de vista da psicopatologia, né? O sujeito heterossexual cisgênero, que é tomado como o ponto neutro da sexualidade natural, né? Esse ponto neutro não é salvaguarda para a psicopatologia, né? A gente vê, aliás, o homem cisgênero heterossexual também, hoje em dia, graças às feministas que a gente tem, né, lido e ouvido, e a gente tem percebido de forma evidente, esse homem heterossexual cisgênero, ele é o paradigma da perversão, né? Ele é o perverso por excelência, que agride a mulher, né, que mata, né, que o tempo todo está destituindo a mulher de sua subjetividade, criticando o tempo todo, violentando o tempo inteiro, agredindo homossexuais. Esse é o paradigma, é o heterossexual cisgênero que tem orgulho narcísico, né, dessa configuração identitária. E aí? Né? Então, é para isso que esse diálogo tem aparecido aqui, tá? É, é isso, tá vendo? Olha só. Olha o tipo de leitura que o Preciado está propondo. Neste ponto, o pensamento de Preciado parece encontrar o ponto nodal da descoberta freudiana, a sexualidade infantil perversa polimorfa, que, livre de direcionamentos externos rumo à configuração definitiva normal, poderia, a priori, desembocar em inúmeras configurações eróticas e identitárias. Está aqui o centro da coisa. Então, se o Freud está falando que a sexualidade infantil é perversa e polimorfa, ou seja, aberta ao múltiplo, não temos identidade, não tem totalidade aqui, ele pode estar falando, é essa a interpretação do Preciado, é essa a interpretação do Foucault, do último Foucault em especial, e acho uma leitura razoabilíssima a partir do Laplanche, ele pode estar falando que essa sexualidade infantil pode se abrir ao múltiplo mesmo, ao múltiplo identitário. Há inúmeras configurações eróticas e identitárias se a sexualidade infantil não for recalcada em nome dessa identidade heterossexual organizadora, né, ou dessa identidade genitalizada que organiza tudo a partir, né, do masculino e do feminino, do heterossexual do homossexual. E se houver outras possibilidades de organizar a sexualidade, né, a partir da sexualidade infantil, que é perverso, polimorfa, nesse sentido de múltipla. E aí? E se isso for uma forma de ler a identidade humana como extremamente aberta ao múltiplo, aos prazeres, né, aos jogos de prazer que são múltiplos? E aí? Tá? Então, eu queria apontar para esse ponto assim de leitura que eu acho muito, muito bom. Concordo integralmente, né? Pensar a sexualidade infantil como um múltiplo proposto pelo Freud, que a priori vai nos tornar mais pluralistas, mais acolhedores às múltiplas formas de sexualidade que o humano pode ter, né? Sem psicopatologizar,
essas multiplicidades, né, de sexuação que o humano pode ter, né? A gente só está ampliando, né, aquilo que o Freud descreveu nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, né? A gente está sendo mais hospitaleiro, por assim dizer, a gente está ampliando a nossa hospitalidade para essa sexualidade que estava lá descrita pelo Freud como sendo uma sexualidade infantil. A gente está sendo menos apressado em psicopatologizar aqueles destinos que não foram regidos pela primazia do genital. Porque aí é que está o que o Foucault vai mostrar, o Preciado, né, a partir do Foucault, vai mostrar. Qual que é o ponto aqui que interessa a partir desse tipo de artigo, né, do Rodrigo? É que, a partir de um determinado momento, o Freud contribuiu para isso, certamente. Se a sexualidade humana não for genitalizada e heteronormativa, a gente vai começar a psicopatologizar. É isso que é o problema, gente. Esse é o problema que está sendo desconstruído. Então, calma, né? Assim, para quem está na clínica, a gente tem que ter muito mais calma, tá? Existem sexualidades não genitalizadas e não heterossexuais. E existem sexualidades que não se adequam rapidamente a uma gênero-sexo, né, a uma coincidência gênero-sexo, como os discursos, isso que o Laplanche vai chamar no último texto, né, no texto 19 aqui, né, de código, esquema narrativo, né, que não se adequam a esses códigos e a esses esquemas narrativos, né, que atrelam de forma coincidente gênero e sexo. Ah, então se eu tenho pênis, necessariamente eu sou um homem e faço coisas masculinas. E coisas masculinas têm a ver com ser ativo, ser trabalhador, ser forte, violento, etc. Tá? Não, não necessariamente. Isso é construído historicamente, né? Ter pênis não necessariamente precisa ser atrelado a isso, né? O pênis pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa, o pênis pode ser qualquer coisa, tá? Então, acho que isso é bem importante para a gente se articular aqui com essa leitura. Na secessão, né? O corpinho que dorme em seu berço é uma baby sapatona. Interessante, porque aqui o professor Rodrigo vai citar o Preciado, né, no comentário que ele faz sobre o que fazer, né, com o intersexo, né, quando o bebezinho nasce com os dois sexos, né, os assim chamados hermafroditas, né, eram chamados assim, esse termo caiu em desuso, né, por uma questão política, né, hoje intersexo, então a gente chama e denomina, né, esse corpo, né, que é um dos paradigmas daquilo que o Foucault vai chamar da monstruosidade, né, que vai colocar, né, em questão esse discurso naturalista, né, da biologia e da sexualidade humana, porque quando nasce esse corpo, ora, é um corpo natural, né? É um corpo que faz parte da natureza também, mas imediatamente o que que o discurso científico vai produzir quando essa natureza aparece? Ele vai situar essa natureza no campo da monstruosidade, né? Então, os monstros vão começar a ser detectados pela ciência, né? Vão ser denominados assim pela ciência, na medida em que desafiam aquilo que está posto pela ciência como ideal natural. Então, os irmãos siameses, né? Os intersexo, ou os hermafroditas, as anormalidades no que tange à estatística, né, dos corpos, como, por exemplo, corpos, né, com quatro braços, né, duas cabeças e daí por diante, né, além dos siameses, que são uma formação específica. Enfim, todas essas monstruosidades
que o Foucault, né, vai mostrar lá nos anormais, vão ser utilizadas como parte do discurso científico, né, da medicina, para psicopatologizar também, não só para patologizar esses corpos, mas para psicopatologizar posteriormente aqueles que fogem a esse ideal, né, de como devem ser os corpos e como que esses corpos devem se adequar anatomicamente e socialmente, né? Anatomia e papel social devem estar adequados, né? Devem coincidir. Então, se há, por assim dizer, um pênis, né? Então, o papel social deve ser esse. Na cirurgia proposta no intersexo, a gente vai ter essa história que é uma aberração, né? De medir o tamanho do pênis, por exemplo. Ah, se tem menos de 2 centímetros, então a gente vai deixar, a gente vai tentar fazer um tipo de terapia hormonal. Se um pênis é maior que 2 centímetros e cromossomicamente o bebê é XY, ou seja, é um menino, né? Então a gente vai fazer outro tipo de intervenção, né? A medicina fica em apuros, né, para tentar resolver desde já, né, com o bebezinho, o que fazer com esse corpo que tem um pênis suficiente ou um pênis insuficiente, de tamanho insuficiente, para resolver de maneira muito rápida para os pais se é menino ou menina, né? É, o filme argentino recente, né, XXY, eu acho, é um filme super interessante, muito bem feito, bonito mesmo, que eu recomendo e que trata disso, né? Ali uma adolescente, né? Um adolescente, uma adolescente, né? Que tá em questão, né? Se vai fazer a cirurgia, se não vai, a família, né? Também sem saber muito o que fazer, né? Não se sabe o que fazer com esse corpo, tá? Então, porque esse corpo ocupa um lugar que fura esse ideal, né? Esse ideal que tem pênis, tem útero, tá tudo bonitinho, tá tudo bem organizado, né? Mas o que o Preciado está citando aqui é essa ideia, né? É, isso, a Gleice está apontando aqui que esse corpo intersexo é invisibilizado desde o nascimento, né? Tipo, a gente não quer marcar isso. Não, não pode existir. Tem que ser um ou outro. Então, essa lógica binária opositiva, um ou outro, né? Masculino ou feminino, homem ou menino, homem ou mulher, né? Menino ou menina, é, tem que estar marcadinho, né? Então, é isso. Por isso, Money e seus colegas pensaram que era muito mais prudente evitar as eventuais crises de identidade que o micropênis ou pênis pequeno, de pequeno tamanho, poderia colocar em um menino macho, reatribuindo a maior parte desses recém-nascidos ao gênero feminino. Nesse caso, o microfalo é definido como pênis clitóris, que será posteriormente seccionado e transformado mediante uma vaginoplastia completa. Para Money, então, o masculino não está definido por um critério genético ou pela produção de esperma, mas por um critério estético, o fato de ter uma protuberância pélvica do tamanho apropriado. É muito louco, não é? Somente quando o recém-nascido é XX e apresenta o pênis de tamanho normal e bem formado, é que a medicina parece considerar a possibilidade de uma reatribuição para o sexo masculino. Conforme Money, a castração de um pênis normal é difícil de explicar para os pais. Tá vendo? Talvez Money esteja falando da dificuldade de explicar ao pai e à mãe que o corpinho que dorme em seu berço é uma baby sapatona em potencial. Né? O Preciado é bastante irônico, né, nessa passagem. Então, a ideia é essa, assim, o que fazer com esse corpinho, né? E é claro que a gente se coloca no lugar desses pais, né, que vão ter que se haver com esse bebê, porque muda tudo, né? Muda completamente é, o que esperar do bebê, né? A gente está marcado por esses ideais, né? De que a gente quer ter um menino, quer ter uma menina,
né? O nosso filho não pode se desviar, né? Corporalmente, anatomicamente desses ideais. Isso é um transtorno, de fato, para os nossos ideais, né? Ideais narcísicos para quem escolhe ter um bebê. Então, assim, é uma questão muito, muito complexa, mas vocês veem que a ciência está longe de uma neutralidade, né? Baseada em evidências, por assim dizer, né? De completamente, né, vou aqui basear na genética, nos estudos hormonais, etc. Não, às vezes é uma decisão estética, né, que vai definir efetivamente o que que eu vou fazer com esse corpinho do bebê, né? O falo, né, a Gleide está lembrando aí, fica nesse lugar aí do todo, né? Ele que organiza essa decisão. Então, um pequeno pênis ali que já determina o que fazer com o bebê intersexo, tá? Então, esse é um exemplo notável, né, que o Rodrigo está tomando aí do Preciado, e eu acho que é um exemplo didático, né? É a visão que faz a diferença sexual, né, ser tomada efetivamente. Há uma teoria estética da designação sexual, né? E é isso que o Laplanche também vai apontar, né? Que essa teoria sexual infantil, né, a visão, né, faz com que eu comece a teorizar, né? Vocês lembram o Freud falando, né? O menino vê a vagina, né, ou vê a vulva, na verdade, né? Ele vê a vulva e imagina, ela teve um pênis e perdeu, né? Ele vê a vulva da mãe, né? E diz, pô, mas ela deve ter tido um pênis ali e perdeu, né? Então, essa teoria sexual infantil, ela é uma teoria baseada na estética visual, né? Na visão. Eu vi ali a vulva da minha mãe e não vi um pênis. A partir disso, o complexo de castração se instala. Da mesma forma, na menina, né? Ela vê o pênis do pai, vê o pênis do irmãozinho, né? Esteticamente, esse órgão, né, visível, né? Vê a si mesma, vê a sua vulva, vê a vulva da mãe, né? Percebe a diferença sexual esteticamente, visualmente, e a partir daí o complexo de castração se instala. Então, isso é uma teoria sexual infantil. Mas o que o Preciado está mostrando, e o que o Laplanche também vai mostrar, é que essa teoria sexual infantil muitas vezes vai ser a teoria psicanalítica e vai ser também, como a gente está vendo, a teoria da anatomia, né? O gabarito aí, né, inequívoco dos olhos, né? Que vai definir a verdade última dos sujeitos, também vai se dar a partir do que se vê ou não, a partir do corpinho daquele bebê, tá? Então, acho isso bem impressionante, né? E aí o Rodrigo vai começar a citar mais amplamente a teoria da sedução generalizada do Laplanche. A grande tese do Laplanche, nesse texto 9 aqui do livro O Sexual, né, Sexo, Gênero, Sexual, é que o sexo ele é visível, né, pro adulto, e essa visibilidade do sexo faz com que os adultos enderecem para a criança mensagens sexuais, né? Então, a visibilidade do corpinho ali do bebê faz com que os adultos enderecem mensagens de designação, e aí queria que vocês grifassem esse termo, um termo bastante importante, designação, né? Designação de gênero, né? Designação sexual, né? Que tem a ver com as fantasias dos pais, dos adultos, em direção a esse bebê, né? Quero que você seja menino, quero que você seja heterossexual, você tem que ser muito macho, né? É, as mais variadas mensagens. Ser uma menininha, você é uma princesa, né? Até fantasias inevitáveis, vamos lembrar, fantasias inevitáveis que os adultos vão ter com relação a esses bebês também. Fantasias de penetração, né? Fantasias de eu queria um menino, não queria uma menina, eu queria uma menina, não queria um menino, né? Fantasias de vários tipos que vão chegar lá na criança, tá? É inevitável que essas fantasias
cheguem lá na criança como designação, né, que designe alguma coisa. O Laplanche vai insistir nisso ao longo desses textos dele, para mostrar que a teoria sexual infantil de eu vejo o pênis, e a partir daí a complexo de castração se instala, é uma teoria sexual infantil, não é uma teoria psicanalítica. A teoria psicanalítica, ela está baseada naquilo que os adultos endereçam para a criança, né? E o que os adultos endereçam está sempre marcado pelas fantasias dos adultos, fantasias sexuais, conscientes e inconscientes, né? Que aparecem e são endereçadas para a criança. Laplanche nunca disse que há mensagens inconscientes. Vejam lá, é importante grifar isso. Não há uma mensagem inconsciente dos pais endereçada para a criança. Há mensagens pré-conscientes, conscientes, e que o inconsciente dos pais é um ruído, entra como um ruído que vem a interferir, comprometer a mensagem pré-consciente consciente. Então, o Laplanche não jamais falou em mensagens inconscientes. Então, são mensagens conscientes, pré-conscientes, né? Mas que são afetadas pelo ruído, não tem jeito, né? Alguma coisa do inconsciente atravessa esse tipo de mensagem. Então, quando eu endereço para o meu filho, né, sei lá, camisa do time de futebol, né, tem uma fantasia, né, de que um certo jeito dele brincar pode apontar para alguma homossexualidade, né? É óbvio que isso, de alguma forma, transtorna a fantasia do pai, né? Estou dando um exemplo típico aqui heteronormativo, porque fica claro, didático, né, de como que isso é o tempo todo atravessado nas interações, né, da criança com os pais, tá? Então, é inevitável que mensagens de designação de sexo e gênero, né, se estabeleça nesse romance familiar, tá? É daí que vem a identidade sexual, não é de uma natureza sexual. É por isso que a gente tem que ter calma na clínica. Não é porque há uma natureza, né, que foi deturpada, foi pervertida, que o sujeito não é hétero cis, né? Não, é porque houve uma série de mensagens dentro de um romance familiar que vai ter que ser interpretado como qualquer outro motivo ou razão, né, que leva o sujeito para análise, tá? Então é esse o ponto que o Rodrigo está apontando aqui, né? Vejam só como que isso se liga àquilo que a gente estava falando mais atrás. Ao buscar no adulto emissor das mensagens enigmáticas, o objeto fonte da pulsão, Laplanche sublinha a singularidade, força e inexorabilidade da constituição erótica dos sujeitos, urdida na intersubjetividade, determinada de forma inconsciente, portanto, não passível de domesticação ou adestramento. Então, grifem isso, né? Assim, para o Laplanche fica mais evidente ainda que a constituição erótica dos sujeitos, né, está urdida na intersubjetividade, né? Ela é costurada, né, no romance familiar, ela é fabricada no romance familiar, ela é histórica, ela está baseada nas interações dos sócios, né? Dali dos pais, dos adultos, né? Da creche, enfim, dos adultos que cuidam desse bebê. São as mensagens enigmáticas endereçadas por estes adultos que vão penetrando, sendo implantadas no corpinho do bebê, são essas mensagens que vão formar o objeto fonte da pulsão. Não é a natureza do corpo, nenhuma natureza vai constituir o sujeito, mas a mensagem sexual do outro, tá? É isso que vai formar o sujeito, é a mensagem sexual do outro, não é a natureza biológica dele, tá? É isso que está sendo totalmente desconstruído pelo Laplanche e, né, acredito, né, faço essa leitura muito próxima, né, do Laplanche e pelo Foucault, tá? Acho que os dois autores estão indo na mesma direção, né, de desconstruir a ideia de uma natureza humana que brota, né, que finalmente se revela, né, bastando ter as condições ambientais ok, né,
e aí essa natureza sexual, a natureza do meu gênero vai brotar, a natureza do meu sexo vai brotar, porque é inata, né? Porque eu sou XY, então eu vou ser homem, e eu vou ser ativo, e eu vou gostar desse tipo de objeto. Não tem nada disso, tá? O mais provável é que o tipo de homem que eu sou, o tipo de desejo que eu tenho, tenha sido construído nos meus romances familiares, né? Na estação que minha mãe sentiu no meu corpo, que eu senti no corpo do meu pai, que eu senti no corpo dos meus irmãos, da crecheira, da professora, enfim, de todos os adultos que povoaram os meus romances familiares nesse momento constitutivo, tá? Então, desconstruam essa ideia de natureza humana, natureza sexual, de natureza ligado à minha verdade, uma verdade íntima, que não depende da minha relação com o outro, tá? E aí o Rodrigo cita aqui o Preciado também, né, do empuxo às cirurgias, né, que é muito, muito perigoso. E você vê que é para todos os lados, né? Vaginoplastia, faloplastia, né? Ah, modificação do clitóris, né? Dos lábios vaginais, enfim, da vulva, né? É algo absurdo, assim, o tanto que está aparecendo, né? E, obviamente, o suicídio, né? Que vem depois dessas cirurgias, a frustração, né? Que vem depois dessas cirurgias é incrível, né? Porque a gente vai sendo tomado por esses ideais, né, sem questionar, né, que esses ideais são construções aí importantes a serem questionados, né, os próprios ideais, né? É, então, interessante isso que ele vai citar aqui também, né, que o corpo diferente, né, é, uma interpretação curiosa que eu achei nessa passagem aqui, olha, não é um curto-circuito, mas um longo circuito que testemunha não a incapacidade de fantasiar, mas a disposição de recusar modos clássicos de expressão. Isso é interessante, né, da gente pensar um outro tipo de corpo, né, como body art, né, como uma arte corporal, uma arte de transformar o corpo, de pensar no corpo também como objeto artístico, né? Fazendo homenagem àquela sexualidade infantil lá, né? Qual que é a diferença aqui, né, gente? Assim, o limite entre pensar no corpo como objeto artístico, então, nesse grande projeto que o Foucault estava convidando a gente, né, assim, a uma estética da existência. Então, o que que é isso? Pensar no corpo ou em si mesmo a partir de uma estética da existência e pensar nessa esses ideais que são o tempo todo colocados para a gente como inevitáveis, né? Assim, então a gente tem que ir para academia, ficar forte, a gente tem que, né, ter o pênis, né, maior, a vagina, né, dessa cor, com esse formato. Qual que é o limite aqui, né? De pensar que a gente pode sim transformar o nosso corpo, que a gente pode transformar o corpo num objeto artístico, né? Se transformar, cuidar de si, né? Tomar o corpo como objeto, então, de cuidado, né? De um cuidado estético, mas, ao mesmo tempo, não ser tomado, né? Tragado, por esses ideais ultraviolentos, né, que tornam impossível, né, um corpo comum, um corpo ordinário, né, assim, então queria pensar um pouco também nessa é, contradição aqui, né, a partir dessa leitura do Foucault e do Preciado. Então, por um lado, uma abertura muito legal e muito bonita que a gente pode fazer entre vamos tolerar mais a pluralidade dos corpos, vamos tratar mais os nossos corpos como objetos artísticos, né?
aos quais a gente endereça trabalho, né? Então a gente vai trabalhar mesmo os nossos corpos, né? A gente vai mudar os pelos, a gente vai mudar os músculos, a gente pode fazer intervenções hormonais, a gente pode fazer intervenções, né, de vários tipos, cirurgias, etc., porque a gente quer se cuidar, a gente quer transformar o nosso corpo, né, a partir, né, de uma pluralidade de sentidos, né? Beleza, a gente pode pensar nesse projeto aberto, estético, mas esse projeto, ele também não corre risco de estar sendo tomado, colonizado, né, também pelas forças, né, do capital, né, pelas forças hegemônicas que vão impor muitos tipos de binarismo, né? Então, na transexualidade, por exemplo, né, a transição de mulher para homem, né, o homem que vai vir a se tornar, né, um homem, não está também imposto aí o tanto de hormônio que ele vai ter que tomar, o tipo de homem que ele vai ser. Da mesma forma, né, a mulher que vai vir da transformação trans, essa mulher também não está marcada por toda a lógica violentíssima, né, que cai sobre esse corpo, o corpo de uma mulher agora, uma mulher trans, ela também não está submetida a essa lógica ultraviolenta da transformação desse corpo, colocar o silicone, né, produzir uma vagina, né, específica, o cabelo, né, enfim, toda a formação desse corpo, né, a pele, né, esse tipo de violência, né, que a gente estabelece aos corpos, a gente não está também submetendo essa suposta liberdade estética, né, a uma violência infinita, tá? Então, vocês verem que, né, a princípio, o projeto da estética da existência, ele é um projeto que aponta para a liberdade da gente fabricar os nossos corpos como a gente quiser. Então, isso eu acho que tem muito a ver com o projeto psicanalítico, né? Da gente aceitar melhor os nossos corpos, da gente aceitar a pluralidade dos corpos. Então, o corpo gordo, o corpo negro, o corpo índio, o corpo magro, o corpo com um peito, com um seio, com, né, o micropênis, macropênis, o corpo, né, na sua pluralidade infinita. A gente brincar com essa pluralidade, aceitar melhor essa pluralidade, né? Tornar os ideais menos violentos. Eu acho que isso é uma direção da análise como um todo, né? Tornar esses ideais menos violentos. E aí, essa lógica da estética da existência, ela vai ser capturada pelos ideais. Então, assim, é tomar cuidado com isso, tá? Os ideais sempre vão tentar capturar essas lógicas libertárias, tá? Rodrigo termina o texto citando o caso clínico do Rodrigo, do Adriano, né? Que é um jovem homossexual, cisgênero, né? Que namora e tal. E é engraçada a interpretação do Rodrigo nesse caso clínico, né? Ele tem dois sonhos paradigmáticos, ele não cita os detalhes do sonho, mas um sonho incestuoso, né? Dá figurabilidade a uma fortíssima identificação materna, né? A gente não sabe o conteúdo, mas só né, aqui a forma do sonho, né? E o Adriano, né, esse paciente, ele diz que, né, ele reconhece, né, que tem tudo a ver com essa mãe, né, estética, os interesses, a maneira como ela se relaciona com as pessoas, né? E ele fica nesse lugar aí, né, de não se reconhecer como pai, né? Não consegue se associar à figura do pai, né? Apesar de sentir falta dele, né? Assim, reconhece a necessidade da presença, né? É, mas não consegue se articular. Até que tem uma cena interessante, né? O Rodrigo vai interpretar, né, esse sonho do incesto várias vezes e tal, com uma dificuldade da saída da cama da mãe. É uma interpretação bem clássica, aliás, né? Me pareceu bem clássica a interpretação assim, nesse sentido. Mas aí, com o término do namoro, né, o Adriano vai ser abandonado
pelo namorado. Deixa eu ver se é isso. O Adriano. Ah, isso aqui, ó. É difícil para o Adriano compreender o enigma do masculino, né? Porque é esperado dele esse homem, né? De ganhar dinheiro, de prover, de ser sem graça, né? Um sujeito sem arte, né? Como o pai dele, né? A mãe não, a mãe é ligada à arte, alguma coisa mais da estética, coisa que ele se identifica mais. E o Rodrigo vai interpretar nessa direção, né? Quer ver? Que eu achei a interpretação muito boa. Depois vou comentar essa coisa aqui, né? O paciente falando, por que que eu nego tanto o meu falo? Por que que eu não uso o que esse pinto me dá? Por que que eu acho que eu tenho o direito de não correr atrás do que eu quero? Né? Eu repito toda a história que é da minha mãe, que de alguma forma é, me submeter, né, ao meu pai, né? E aí o analista, num determinado momento, vai dizer: o seu pinto e o seu jeito de ser ativo não precisam ser idênticos ao seu pai. Interpretação pontual, né? Mas que eu acho precisa, assim, de que a anatomia não é o destino, né? O fato de você, né, tá marcado por essa anatomia igual a do seu pai, não determina que você tem que ser idêntico a ele naquilo que ele faz, né? É, enfim, ah, não existe é, nada que seja uma anatomia biológica, de fato, que vá ser o destino do sujeito, né? Queria terminar lembrando o Jacques André, brincando com essa frase do Freud, né? Que o Freud vai dizer: a anatomia é o destino, né? Não, a anatomia imaginária é o destino. A anatomia fantasiada pelos adultos e endereçada para a criança é o destino. Não a anatomia que a criança supostamente vê de um ponto de vista neutro e natural. Essa anatomia não, né? Essa anatomia não vai ser vista, por assim dizer, pela criança de um ponto de vista natural. Por quê? Porque o olhar da criança, quando for endereçado para o seu próprio corpo, esse olhar já vai estar marcado pela libido dos adultos, já está transformado pelo que os adultos viram, né? E é nesse sentido que não tem um olhar, por assim dizer, de uma anatomia pura, né? Da criança frente ao seu próprio corpo ou ao corpo do outro. Esse olhar já está todo marcado pela fantasia, todo marcado pelos códigos, pelas narrativas que determinaram aquilo que é o corpinho, né, o gênero, o sexo, né, que a criança vai ter que construir, tá? Então, mais um caso clínico assim interessante, né? Recomendo a leitura aqui em pormenor do artigo do Rodrigo. Retomamos com chave de ouro. Deixa eu ler aqui, a Mônica está comentando aqui no YouTube, eu estava sem o acesso. Estou lendo o livro Sex in the Body e a autora, uma bióloga, ela diz que mesmo na biologia o sexo é 50 tons de cinza. Ótimo, a gente pode falar de espectro do sexo. Somente pinto e vagina definem nem mesmo os hormônios. Ótimo. É bastante complexo, os intersexos, mesmo que na biologia, são bem mais comuns e não são diagnosticados. Perfeito. Ótimo, Mônica. Excelente. Né, assim, a sensação que eu tenho, gente, assim, é de que a gente apaga muito na história da ciência. Eu estou falando da história da ciência, inclusive da biologia, anatomia, coisas que a gente não tolera ver na nossa sexualidade. O exemplo notável que eu tenho insistido, né, em todas as minhas aulas é sobre a descoberta da anatomia do clitóris. Gente, a anatomia do clitóris foi colocada num livro de anatomia em 1992. 1992. A gente está fazendo anatomia humana há mais de 500 anos. E a gente nunca tinha visto a estrutura muscular de um clitóris, um órgão de quase 12 centímetros. A gente não tinha visto um clitóris?
Como é que a gente vai fazer anatomia durante 500 anos e não vai conseguir fazer a descrição anatômica, fisiológica de um órgão desse tamanho, que envolve toda a vulva? É um exemplo notável, assim, se a gente não pega esse exemplo como, assim, a prova mais cabal de que a ciência não é um olhar natural, de que ela está marcada ideologicamente por forças afetivas, sociais, né? Não tem mais. Esse exemplo, para mim, é o exemplo assim mais bem didático, né, de que nós não estamos fazendo ciência objetiva, neutra. Está sempre marcado, né, pelos nossos desejos, por esses códigos e narrativas que o Laplanche está falando. Então, vou terminar dizendo do cuidado que a gente tem que ter na clínica. Se na biologia, na anatomia, a gente começa esse tipo de erro, imagina julgando o que as pessoas pensam sobre a sua própria sexualidade. Então, muito cuidado antes de concluir. Você é homossexual, você é heterossexual, você gosta desse tipo de mulher, você gosta desse tipo de desejo. Seu corpo tem que ser assim, seu corpo tem que ser assado. Calma, né? Deixa o sujeito se haver com seu desejo. Vai haver, muito provavelmente, gente, assim, isso é o mais provável, uma multiplicidade de lugares que o sujeito ocupa diante do prazer. Então, é um pouco homem, sim, é um pouco mulher, sim, às vezes é um pouco homossexual, às vezes é um pouco heterossexual, às vezes intersexo. Gente, vai aparecer várias coisas e não tem que estar muito definido assim de uma vez por todas, né? Vamos lembrar que essas definições de identidade, as definições de lugares muito totalitários são sempre defensivos, né? Então, feita essa observação, né, mais uma vez, eu acho que a clínica psicanalítica demanda prudência, calma na hora de concluir, na hora principalmente de articular, né, esses posicionamentos do prazer, do órgão, né, dos órgãos dos nossos corpos a uma psicopatologia. Então, muito cuidado, né? De maneira geral, né, essas coisas se articulam de forma muito complexa, né? Eu posso ser heterossexual e psicótico, heterossexual e perverso, homossexual e perverso, homossexual e psicótico. Uma coisa não necessariamente leva a outra. Transsexual e psicótico? Pode, claro que pode. Mas atrelar uma coisa a outra rapidamente, como a psicanálise já fez, é muito perigoso, tá? Então, assim, cada caso um caso. Vamos singularizar mesmo a história de cada sujeito, tá? O mais importante é isso, assim, entender singularmente como que aquela história foi construída, como que aquele sujeito foi construído ao longo do seu tempo, tá? Era isso. Então, primeira aula de 2024. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê para falar no dia 29 de janeiro sobre o André Green, a sexualidade nas estruturas não neuróticas. Então, caso vocês queiram divulgar o seminário clínico, divulguem. Eu agradeço muito. Valeu? Bom janeiro, até o dia 29. Até lá.